Boa noite, boa noite. Deixa eu colocar aqui. Live do Acorda com Flávio Moreira. Sobre soft skills. Muito bem, vou. Ai, gente, excluí o comentário, olha que louca. Eu tenho que fixar o comentário. Vou de novo. Então, peraí, deixa eu colocar. Live do Acorda com... Estou aqui escrevendo o tema da live, gente, para quando a galera entrar, saber do que estamos falando. E aí, ficar, né, na live, participar do assunto. Fixar comentário. Pronto, agora eu fixei o comentário. Boa noite, gente. Aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à live do Acorda. Eu chamo essa live de live do Acorda porque é uma live que eu fiz e que eu faço há uns 2 anos, eu acho, que eu mantenho frequentemente. De uns meses pra cá eu tava meio parada, mas eu sempre fiz live aqui no Instagram e o projeto, essencialmente, é um projeto que eu chamo de Acorda e Respira, que tá ligado ao tema da respiração consciente, as técnicas respiratórias e o quão elas podem nos trazer resultados surpreendentes. Então, eu já ministrei lives com práticas respiratórias, práticas de meditação, mindfulness. E agora, desde o início desse mês, eu tenho feito lives voltadas para temas com pessoas especialistas em áreas específicas. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito, muito especial, que é o Flávio Moreira. Eu acho que ele já está por aqui. Deixa eu só posicionar o meu computador para eu ficar de olho no tema. E eu vou chamar o Flávio aqui para a gente conversar sobre soft skills. Você sabe o que é o soft skills? Já ouviu falar sobre este termo e o quão ele tem sido cada vez mais importante como habilidade do futuro no mercado de trabalho? A gente vai conversar sobre isso com o Flá. Eu vou chamar ele agora. Vamos lá. Flavito vai entrar. Oi, Flá. Oi, oi. E aí, tudo bem, Ade? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Bom, Bom, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. eu É um que prazer poder agradeço. colaborar. Nossa, me sinto honrada de ter você aqui nessa live e de poder ter a oportunidade de passar um pouco do teu conhecimento aqui para a galera que está acompanhando os assuntos que eu trago sempre aqui no Instagram. E, por favor, se apresente, Flá. Falei um pouquinho de você, falei um pouquinho do teu trabalho dentro da rede The Rose Method, que é a escola de desenvolvimento, a escola na qual trabalhamos. Fala um pouquinho da tua trajetória para a galera que está aqui. Muito bem, então vamos lá. De uma maneira resumida, né? Porque a história é longa. Sim. Ah, Bom, meu nome é Flávio Moreira. Eu tenho uma escola aqui em São Paulo, uma escola de aperfeiçoamento pessoal, né, e de educação comportamental, que é uma escola do The Rose Method. Hoje eu estou com 51 anos e a minha história começa lá com uns 16, 17, bastante inquieto, insatisfeito com os modelos tradicionais de educação, ensino, e a partir daí comecei a buscar coisas, né? E no meio de muita viagem ali durante um ano, viagem de conhecimento, né? Indo ali, aqui, lendo muito, fazendo imersões em centros culturais, etc. Aí eu bati no trabalho do professor De Rose, e aí me apaixonei. Quando eu travei contato, né, foi um contato gradativo. Primeiro eu tive tinha um professor do colegial na época, que ele era professor de filosofia,
E ele era o meu mentor da época, com ele que eu levava era ele que eu levava minhas inquietações, aquelas conversas pós-aula, etc. Ele era a pessoa que não era oficialmente um mentor, mas era ali a pessoa que estava junto comigo naquela época, sempre me dando uma orientação, olha, pensa em ler isso, fazer aquilo, etc. Né? Em um momento ele chegou e falou, olha, vai conhecer esse trabalho aqui. Aí me deu o endereço, Alameda Jaú, 1998, que era um endereço anterior ainda ao prédio que a gente tinha. E aí, pô, fui lá, só que aí eu falei assim, não, inicialmente não se matricula, compra uma gravação de um treinamento, vê lá o que você sintoniza, vai para casa, faz o treinamento, vê se aquilo bate com você, aí a partir daí você avança. Eu fui lá, fiz o que ele falou direitinho, cheguei em casa, fiz o treinamento, que era uma fita cassete na época, e me apaixonei. Na hora aquilo, eu pensei, nossa, isso aqui é o que eu estava procurando, que eu queria algo que tivesse intensidade de conhecimento, um conhecimento voltado para o ser humano, né, para o sucesso, para a felicidade do ser humano, e que produzisse desenvolvimento, né, um desenvolvimento que vai consolidando esse estado de felicidade. E eu encontrei tudo ali. Encontrei ali os recursos todos para. Na época, lógico, eu não tinha ainda estudo para dividir as coisas entre inteligência emocional, inteligência intelectual, corporal, eu não tinha essa bagagem, né? E nem era algo tão em alta na época, se falar sobre soft skills, por exemplo, né? A gente está falando de uma época bem ainda voltado no teste de QI, era o mapeamento de inteligência que você fazia e ponto final. E aquilo, mas aquele impulso interno de falar, é mais que isso, é um desenvolvimento mais amplo e mais completo, que respeite o ser humano e não torne ele simplesmente uma engrenagem para servir a sociedade e não nos servir no sentido como a gente está servindo aqui, que aqui a gente está servindo com conhecimento, né? A gente encontrou nosso propósito, e aqui a gente vem servir a sociedade, mas aquele servir da sociedade que eu estou falando é diferente. Alfabetiza, força uma profissão e bota no mercado de trabalho para virar engrenagem. Esse jogo me deixava muito inquieto na época, e aí, pronto, encontrei um sistema educacional para mim, que não era oficial, mas era uma empresa, não era nada que estava assim, te levando para o meio do mato, né? Não, era uma coisa social, uma empresa dando treinamentos, etc. E aí eu me apaixonei pelo trabalho do professor De Rose, fiquei como aluno muito tempo, e aí depois me tornei professor, e aí abri minha escola, que já tem 22 anos, aqui no Anália Franco, em São Paulo. Pronto, esse é o resumão, né, de como eu cheguei até aqui. Muito bom, muito bom. O Flávio é meu professor, para quem está aqui assistindo a gente. E é uma pessoa porque eu tenho muito respeito, com quem eu aprendo muito, e foi muito importante trazê-lo aqui para falarmos de um assunto que envolve o tema do desenvolvimento pessoal, que são as soft skills, né, Flávio? Você é uma referência para mim neste assunto, você está sempre ministrando consultoria em empresas, treinamentos no ambiente corporativo, e quando eu pensei em trazer o tema das habilidades socioemocionais, eu lembrei imediatamente de você. E o quão isso se relaciona com todos esses conhecimentos que estamos aqui partilhando com as pessoas, porque tem a ver com se desenvolver além dessa matrix, né, que a gente há muito tempo já vem percebendo que não vai funcionar para girar a engrenagem no futuro, que é o se formar, passar pela faculdade e ter um emprego, né? Óbvio que funciona até a página 2, mas nós já estamos num patamar de sociedade e de mundo moderno no qual existem outras coisas que são importantes de se considerar quando se fala de futuro e principalmente de um futuro automatizado, né? Um futuro onde a tecnologia cada vez mais ganha espaço no mercado de trabalho. E ontem eu vi um post de alguém que colocou falando: não basta ter doutorado, mestrado, falar não sei quantas línguas, se você é rude com as pessoas. Isso tem uma relação direta, né? Eu vejo que por mais que a gente saiba a importância de se relacionar bem com as pessoas, por mais que a gente saiba o quão tem sido valorizado a inteligência emocional, a comunicação assertiva, parece que as pessoas ainda não pararam para pensar e refletir sobre isso de forma mais significativa.
E é por isso que eu quis trazer você aqui e também para que as pessoas entendam formas delas começarem a buscar isso hoje, amanhã, com dicas práticas de como a gente pode trazer. Então, Flá, começa falando um pouquinho pra gente o que são as soft skills, por que elas são importantes. Vamos bem didático aí para a galera que está aqui acompanhando. Tá, então vamos entender um cenário primeiro, que é, eu cheguei a mencionar na minha fala a questão de, que naquela época, não que tenha mudado muito, tá? A gente aqui está numa bolha de conhecimento, onde, por exemplo, o tema soft skills talvez seja comum e uma palavra, pelo menos, muito ouvida pelas pessoas que estão aqui. Mas é porque é uma bolha. E muitas vezes na internet a gente tem a sensação assim, de que o nosso universo de internet, que inclusive é aquele que o algoritmo nos entrega baseado no que nós pesquisamos, ele está representando o mundo, né? E às vezes e não está. Então, a gente ainda tem um movimento que ele ganha força, que ele é expressivo, um movimento que valoriza mais o ser humano, mas ele é tímido ainda. Ele está ganhando força e é muito isso aqui que a gente está fazendo, para impulsionar, impulsionar, impulsionar. Mas a gente vem de um cenário que, assim, ao mesmo tempo que eu falei de teste de QI, que avaliava uma competência apenas intelectual, e onde nas filosofias antigas e hoje, via ciência, a gente tem já uma abordagem de inteligências múltiplas, então você começa a mudar o olhar do comportamento humano, inclusive do que a sociedade precisa para cada momento. Porque tem uma ideia aqui que é ser feliz, estar onde se merece estar, como personalidade, como você está construído e para o que você faz melhor na vida e você está no teu lugar certo. Então existe isso e não ser totalmente engolido pela sociedade e às vezes ir para um local onde você não queria estar, para você, para cada um que está me ouvindo aqui. Então, assim, tem um cenário que ele nasce de uma estrutura social, que é forte ainda, está avançando. Então, primeiro a gente tinha lá um olhar sobre inteligência intelectual. E na área profissional, por exemplo, um olhar sobre hard skills, que é quais são as suas habilidades técnicas para exercer um cargo X numa profissão. Só que estava se olhando as habilidades técnicas. Isso é tão forte hoje ainda que recentemente eu tive um encontro aqui com os alunos, um encontro presencial, e eu perguntei para alunos novos, assim, tinha gente, assim, foi um encontro aberto, e tinha, assim, tinha uma menina de 13 anos de idade, e tinha uma de 20 e poucos, e mais uma galera, e eu perguntei assim, vocês, assim, quem está mais nessa faixa aí, mais novinho que está ali no front do estudo ainda, qual a última vez você foi avaliado em competências socioemocionais? Teve uma avaliação? Não, não teve. Não tem. Você vai continuar sentando na carteira para prestar uma prova cartesiana baseada em QI e uma série de coisas assim. Ninguém avalia o que está acontecendo nas relações humanas. Lógico que eu não quando a gente diz ninguém, né, é uma expressão que ela não precisa, ela é só uma força de expressão, ela não é absoluta, porque a gente sabe que tem movimentos dentro da própria educação tradicional que estão tentando implantar coisas diferentes, que valorizem inteligências múltiplas e valorizem soft skills, que são habilidades que são inerentes ao comportamento humano no que se refere às relações. É por isso que aí entra nesse escopo inteligência emocional, uma série de coisas assim, porque está diretamente ligado à sua capacidade de se relacionar. E as hard skills, que é um movimento anterior, mas que ainda é predominante hoje, ele não te pergunta sobre a sua capacidade de se dar bem com as pessoas, a sua capacidade de lidar com situações que mexam com o seu emocional, ou não só com o emocional, mas com o psiquismo como um todo, que mexa com a sua mente, aí a mente entra num certo parafuso ali, aí daqui a pouco o emocional está todo emocionalizado, né? Está exaltado, mas no modo ruim, muitas vezes, e aí isso faz com que você tenha comportamentos desfavoráveis, desfavoráveis à família, desfavoráveis aos amigos, desfavoráveis ao trabalho, desfavoráveis à sua carreira, ou seja, desfavoráveis em todos os níveis.
Aí, naquele momento que você tem um comportamento, que ele está é a coisa do comportamento bem ligado à tua conexão emocional, naquele momento você se deu mal na vida. A conjunto de hard skills que você tem, a sua capacidade, o seu coeficiente de inteligência intelectual, não te ajudam ali. Ao menos que houvesse a capacidade, via treinamento, de você conseguir fazer com que o racional, bem estruturado, bem direcionado, com senso de propósito, sabendo o que se quer da vida, olha para o emocional naquela hora, a tempo, e diz, não, essa conta não fecha se você se comportar desse jeito. Só que isso é justamente uma competência socioemocional. E é muito louco, né, Flá? Porque a gente pensa assim, às vezes, eu já falei isso alguma vez, em algum momento, provavelmente. Poxa, mas essa pessoa estudou, fez faculdade, né? Essa pessoa tem doutorado, enfim, essa pessoa é tão vivida e ela se comporta dessa maneira. É interessante perceber como realmente são inteligências completamente diferentes, né? E aí um cuidado a gente tomar também, Ade, nesse momento, é assim, como sempre que existir uma disruptura de alguma coisa e começa a se fazer apologia a um lado, a nossa sociedade ela tem uma tendência muito a conflito, que é justamente uma falta de inteligência socioemocional de todo modo social, né? Então, a gente também tem que levar em conta assim, quando a gente diz sobre deveria começar a se avaliar inteligências múltiplas, que já começam a levar em conta, elas já abrem mais campo, são coisas diferentes, mas um olhar sobre inteligências múltiplas aí já te abre campo para pensar num ser humano que é diferente. Então você não vai exigir de um dançarino, de uma pessoa que você olha, uma criança, você não vai exigir dela um outro lado completamente cartesiano, porque ela tem um outro modo de enxergar o mundo e se comportar. E aí pais e sociedade deveriam, dentro de um comportamento socioemocional lúcido e bem organizado, olhar e falar: a educação dessa criança é por aqui e não no comum que vai forçar aquele sistema biológico a se comportar de um jeito que é o que a sociedade quer no seu modo de operar, porque ela vai se alimentar o tempo todo de como ela está construída, né? Então, assim, a gente tem que olhar coisa bem estrutural, mas não pode, assim, não é, o avanço não é a negação do modo existente. É importante, né, pensar sobre isso. Não é para você. Você pode entrar hoje na internet e fazer um teste de QI, se você quiser. E tudo bem, mas você só tem que ter consciência que ali você está avaliando um pedacinho das suas inteligências. Aí a gente vai para o currículo, onde a questão das soft skills aparece com mais veemência, né? Recentemente eu precisei de estagiário na empresa, fui lá no LinkedIn, coloquei, e aí começam a chegar os currículos. Assim, ó, por mais que a turma que vai no LinkedIn já tenha acesso a esse tipo de informação que a gente está passando aqui, um pouco mais, já tem acesso a um modelo comportamental de trabalho, de profissão e de carreira um pouco diferente, porque o LinkedIn ele promove mais esse tipo de informação. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar muitas coisas sobre soft skills no LinkedIn, sobre power skills, etc. Mas ainda assim, os currículos que chegam, todos vêm listando as hard skills. E aí um ou outro, pelo menos a gente já percebe o movimento, né? Um ou outro começa a dizer assim, eu me dou bem com pessoas, Uhum. eu tenho excelente estabilidade emocional, etc. Lógico que aí a gente tem que confirmar no dia a dia, né? Mas, de qualquer maneira, aparecer já é uma luz no fim do túnel. Ou seja, que aquele jovem que está mandando um currículo para um estágio, né, ele já está apontando, sabendo que o mercado e as empresas vão pensar assim: não adianta uma pessoa que entende muito do assunto e vai causar na equipe que a gente tem. E vai desestruturar ou vai desacelerar um trabalho, porque o emocional dela atrapalha muito, o comportamento de relações humanas atrapalha muito, ou ela não tem uma capacidade é, de superação de desafios com lucidez, De com amor, resiliência, com carinho, é. flexibilidade. E não é aquela resiliência dura, né? Quando a gente vai falar de soft skills, eu acho que a questão soft até, ela tem que trazer também um viés de leveza, que é
Pô, são habilidades habilidades que fazem as relações ficarem leves e fluidas, que faz uma equipe ficar leve e fluida, que produz um outro tipo de movimento social, onde você não vai ter burnout ali só porque você está num ambiente totalmente rígido, batendo meta e etc. E, de novo, não é a negação. Quando eu falo bater meta, eu falo, então vamos jogar as metas todas pelo ar. Não é isso. Não é negar o momento anterior, tem que somar e expandir. É diferente. Tá? Que esse é o Exatamente. erro que a sociedade faz como um todo. Essa briga esquerda-direita, essa coisa que tem que negar. Não, não é assim. As coisas são uma evolução. E as sementes, elas estão na diversidade de conhecimento que nós temos. Então, o novo, ele é construído também somando o antigo. Isso as pessoas não podem esquecer. Não é algo 100% novo. A sociedade não evolui dessa forma, mas, assim, é uma expansão de consciência que leva toda uma sociedade, em algum momento, a pensar. Não adianta avaliar só por esse lado. Esse lado produz um determinado resultado, mas ele é muito pernicioso em outro tipo de resultado. E mesmo uma empresa, porque a empresa tem que ter dinheiro, a empresa tem que ter lucro, porque senão ela não sobrevive. Seja uma ONG, não importa o que ela venda, não importa qual é o produto. A nossa sociedade ela é baseada em dinheiro e finanças, então tem que ter meta, sim, ou um sistema que substitua isso, mas que preveja evolução, crescimento, caixa, etc., porque é profissão. Senão a própria empresa fecha e aí as pessoas perdem o ambiente de trabalho delas. Então, assim, soma-se e pensar, é aquele jogo hardcore, mas porque o jogo de crescimento ele é um jogo hardcore. O jogo de ir para cima, o jogo de fazer uma empresa vencer, de uma carreira se tornar uma carreira brilhante, excepcional com o tempo, é um jogo hardcore. Só que, ao mesmo tempo, ele pode ter velocidade, dinamismo. Se ele traz soft skills, ele se torna um jogo leve. Entende? Assim, para mim, a gente trabalha, nosso método, né, como a gente trabalha com o The Rose Method, a gente tem toda a parte de reeducação comportamental, mas na área das técnicas, que é menos de 20%, a gente tem ali uns milhares de dispositivos técnicos, na verdade, que vão produzindo uma expansão de consciência, mediante o aprimoramento do sistema biológico. Então, ou seja, você introduz ali meditação, respiração, etc. E se eu fosse falar somente de soft skills, eu poderia usar esses elementos, alguém fala assim, como eu desenvolvo? Olha, tecnicamente, primeiro tem que ter uma virada de chave e tem que começar a consumir conteúdo disso, porque não vai entrar na cabeça assim. A virada de chave não é. Você tem tantos anos que aprendeu de um outro jeito. Aí você precisa começar a ver essa live. Se a gente gravar, assistir de novo, tem sites, explodir tua cabeça. Vai ter um curso, vai ter um evento, estuda inteligência emocional, estuda comportamento, mas sempre olhando para si. Sempre mais para si do que para a sociedade, porque você é a representação do todo. Você é o microcosmos. Tá? Mas na área técnica também, que a gente vai ver aplicando meditação, você tem um lado que é produzir expansão da consciência, desenvolvimento de inteligências múltiplas, porque o sistema biológico se torna melhor. Uma pessoa que não desenvolveu soft skills, por exemplo, a falta de habilidade socioemocional, ela, por exemplo, ela vai criar um ambiente predisposto a estragar o cérebro dela. Por estresse, por um monte de coisas. Exato, eu ia falar exatamente Transição isso. de mundo. E aí o que acontece? Virada de chave, comportamento, técnica, é você criar todo um contexto, um cenário que te impulsione a um novo, a uma nova forma de ser, que não nega a antiga, que não nega a inteligência do QI, porque você precisa ser inteligente também. Olhamos para uma nova empresa, uma nova forma de colaborar, mas isso não tira do jogo o lucro, isso não tira do jogo a velocidade. E aí, para mim, assim, um piloto de Fórmula 1, para mim, representa, não que eles representem soft skills, mas eles representam essas habilidades de você ter alta velocidade. A Fórmula 1, não vamos dizer o piloto, né? A Fórmula 1, ela representa uma velocidade muito alta que você precisa estar estável.
E é por isso que dentro do The Rose Method, por exemplo, a gente não fala em calma, por exemplo. Não é você estar calmo. Isso é Amigo, é muito prestar. importante. Desculpa te interromper, mas é Imagina, importante imagina. porque você falou das Trocar. técnicas, que são menos de 20% dentro do The Rose Method, e mais especificamente eu falo bastante aqui de respiração consciente, mindfulness e meditação. E é interessante perceber como pessoas ainda estão associando essas técnicas muito com a questão da tranquilidade e da calma. E você deu um exemplo perfeito quando eu trato sobre piloto automático, porque o que tem acontecido é, estamos numa velocidade acelerada, porém sem pensar, sem refletir, atabalhoados com os pensamentos, com a carga de estresse, com o fluxo emocional que está o tempo todo acontecendo, e isso muitas vezes nos conduz para processos destrutivos, né? Então é importante a gente ressaltar que nós não estamos falando das técnicas pelo viés da calma, a gente está falando pelo viés do desenvolvimento, do aprimoramento pessoal para o que nós queremos lá na frente, porque o mundo está mudando, né? Então, interessante Exatamente. você trazer isso também. E dentro do conceito de inteligência emocional, Ade, que tem tudo a ver, quem vai desenvolver soft skills tem que começar a se interessar pelo tema inteligência emocional, que depois de muito tempo vai te levar a uma competência emocional. Competência é você não só saber, mas você operar já no automático de uma forma que é porque aquilo já faz parte de você. Então, a gente vai ter os momentos, né? O momento que eu estudo inteligência emocional, que eu estudo comportamento, e aí você tem pele no jogo, né? Não vai ser só um teórico, você vai botar pele no jogo e vai olhar para o seu dia a dia, porque o desenvolvimento não é num curso, é na vida. O curso te orienta, é uma mentoria, um programa, tal, te acompanha, que também é muito interessante, acompanha a sua execução, porque um curso pode ser gravado, legal, agora e aí? Como é que você vai fazer no dia a dia? Sem mentor, sem orientador, sem professor, sem alguém a você se reportar. Então, é válido, também não estou negando. Você vai para o curso, um curso gravado de inteligência emocional. Entende a parada toda. Aí depois você vai skin in the game, vai botar a pele no jogo, vai validar aquilo. Aí tem uma curva de aprendizado. Nessa curva você tropeça pra caramba, nessa curva você erra pra caramba. E nessa curva, quanto mais você tem professores, mentores ao seu lado, que não é mais o curso gravado, é a pessoa real te ensinando, é a pessoa que pega e fala, AD, eu vi que respiração é um dos elementos técnicos prioritários para eu poder desenvolver essa habilidade de, no dia a dia, estar veloz e leve e produzindo coisas e não causando nos ambientes. Me acompanha nisso, que eu quero implementar a técnica e quero saber se eu estou fazendo certo, e eu também quero que você me oriente no comportamento, que se eu posso ligar para você, mandar uma mensagem, falando, olha, eu tô sentindo que eu vou explodir aqui, porque hoje o dia está um dia de cão, assim, e aí você fala, olha, lembra daquilo que a gente conversou, faz isso, aquilo, nessa situação, pá, aí você fala, a verdade, ó, pensa no outro, empatia, pensa no outro, tal, 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 às vezes o outro que te provocou está num dia ruim, até é verdade, tal. Esse diálogo, ele precisa, esse diálogo, o digital gravado não te dá. E olha só, de novo, tá, turma, eu não estou negando. Tanto eu como a AD, a gente pode ter cursos gravados. O curso gravado te dá a estrutura. Estou aí. Agora fazer é outra coisa. É bem diferente. É bem Tá? diferente. É importante ter uma pessoa, um método que você vai seguir. Aquela estrutura que vai te trazer o desenvolvimento que você está buscando. E principalmente, Flá, você acredita que depois da pandemia isso ficou ainda mais importante de se buscar hoje? É uma pergunta É para uma mim, se ficou, pergunta. mas É. olha, eu acho que são momentos diferentes e todos eles trazem necessidade praticamente emergencial. Então você teve um momento que, e agora? Eu vou ficar em casa. Quem, como nós, já sabia para onde eu quero ir, sabe respirar, treina meditação, ou entra até em meditação, etc., tem as habilidades socioemocionais bem desenvolvidas, não causou tanto no ambiente familiar e nem no ambiente interior.
porque as pessoas têm uma conversa interna que tem a ver com soft skills também. A qualidade de como você conversa com você mesmo é uma habilidade, que existe a habilidade socioemocional para fora, mas existe uma habilidade intrapessoal, que é como você conversa. E geralmente, quem não tiver uma conversa boa para dentro, não vai ter uma conversa boa para fora. Por isso que as coisas começam em você e não começam na mudança do ambiente, elas começam na mudança do teu ambiente interior e aquilo explode para o teu ambiente exterior. E ainda no momento de recolhimento, quem chegou preparado, quem já estava nesse jogo de desenvolvimento pessoal, de empatia, pô, se você desenvolveu bem a empatia, você vai chegar em casa e você vai ver que as pessoas que não estão preparadas, elas vão surtar. Estou falando agora do passado, o momento visceral da pandemia, momento visceral de recolhimento, de reclusão, etc. O que acontece? Imagina, teoria do espaço vital. As pessoas precisam de espaço. E às vezes, de repente, você tinha uma casa pequena, uma casa lá de menos de 100 metros quadrados, ou de 50 metros quadrados, com 5 pessoas dentro. E aí todo mundo começa a opinar na vida de todo mundo começa a descarregar o seu emocional uns nos outros, descarregar suas frustrações, sua raiva, tudo. Aquilo vira um caos. Quem já tem isso bem desenvolvido, quem antenou para isso antes, conseguiu navegar por isso com mais leveza. Conseguiu, inclusive, ajudar os outros para que, gente, né, vamos navegar de uma outra forma e tal. E pronto, aí as coisas foram se acomodando. As pessoas que têm essas habilidades socioemocionais, ela e que tem essas capacidades, que eu acho que precisa de uma capacitação, treinamento, né, que capacite você para isso, que te teste, que treine, essas pessoas também responderam melhor às agressões que foram produzidas naquele momento. Porque, se eu pegar, vamos botar pé na empatia aqui. Eu olhar o outro faz eu entender o outro dentro de um jogo, não só naquele dia, mas eu entender, nossa, minha família está aqui em casa o tempo todo. Na pós-pandemia, as pessoas, pós ainda não está, né? Mas praticamente estamos indo para um pós-pandemia. As pessoas entraram num movimento que é um pouco, chegaram a perder um pouco da capacidade de relacionamento. Eu E aí tem falei que sobre reaprender. isso também. Tá tendo que Pois é, reaprender. Exato. tem que reaprender. Mas é um bom momento, isso é positivo, porque agora reaprenda para fazer um jogo bonito, baseado em soft skills, baseado num jogo ganha-ganha, que define muito bem isso, baseado nessa leveza, ou coisas que. Eu gosto muito do termo power skills também, que designa praticamente um conceito muito próximo, É a mesma mas que coisa? leva. Pode dizer que sim, tá? Se fosse listar mesmo, talvez desse alguma diferença, mas você pensar assim, porque eu gosto mais dos termos de empoderamento do que o termo leve na sociedade, ele ainda cai muito, apesar da palavra leveza hoje estar em alta, é um termo que começa a se aproximar daquele termo que a gente não gosta, que é a calma. Não é para estar calmo, gente, é para estar estável. Tá? Exato. E não é necessariamente a etimologia da palavra, a palavra do que ela é na sua essência, é o conceito social sobre aquela palavra. Então, o conceito social para uma palavra, aquilo que a sociedade atribui àquela palavra, às vezes pesa muito mais do que o significado essencial que está no dicionário. E calma tem muita relação hoje em dia com passividade. Só que a nossa sociedade, ela não precisa de gente passiva. Tudo que ela precisa é de gente ativa. Mas aí o que a gente tem no jogo social? Muita gente altamente ativa fazendo um jogo ruim, empresários, políticos, líderes, etc. Professores de E ainda academia e grandes universidades, porque o que veio de gente falar para mim, nossa, dentro da universidade falta muito soft skills, né? Então, realmente, as pessoas acabam fazendo um jogo ruim mesmo. exatamente. Então, assim, muita gente fazendo um jogo ruim e precisa aumentar essa questão de fazer um jogo bacana, um jogo porque é o jogo da empatia, é o jogo. Eu não posso ganhar para o outro perder.
E esse outro, por isso que eu estava mencionando que é importante estudar inteligência emocional. Quando eu dou curso de inteligência emocional, tem uma parte, tem um slide lá que ele diz assim, divida a parte de inteligência emocional associada à comunicação, divida em três setores. Você com você mesmo, conversa interior, como você lida com você mesmo. Você com o outro, você no um a um. Seja você com um cônjuge, um a um, não importa. Pode ser um amigo que você saiu para jantar. Pode ser o seu animal de estimação, que é um só, um a um. E você com sistemas, com grupos. Porque tem gente que é assim, olha, gente, eu não quero equipe não, eu quero trabalhar sozinho. Ela está numa equipe, ela está numa empresa, mas quer trabalhar sozinha. Já aponta, né, geralmente, quem tende a fazer isso QI é mais alto, coeficiente intelectual é mais alto, Hard skills bastante desenvolvido, bastante. porém, Como a parte socioemocional e soft skills é mais baixa, tende a considerar os outros burros e os outros atrapalham. Então, prefere fazer um jogo sozinho. Mas também pode ser uma questão também comportamental de personalidade, né? Uma pessoa mais introspectiva, não gosta muito do ruído geral e também está tudo bem. Não é uma coisa só, né? É uma composição. Mas, geralmente, você vai ter isso. O gêniozinho da matemática ali, super intelectual, hipervalorizado por aquilo, e justamente ele vai sair do terreno onde ele não é bom, que é o terreno das equipes. Porque interagir vai ter todas aquelas frases que reforçam o paradigma da pessoa. Não, isso aí vai deixar lento. Não, aquele ali só viaja na maionese. Não, o que viaja na maionese é um criativo, tinha que ter paciência, deixa o cara ir lá em cima, buscar onde você não busca, e trazer para depois você operacionalizar. Isso é habilidade socioemocional. Uma equipe diversificada. Então, esse terceiro nível, que é o nível sistêmico, onde, olha, se eu me dou bem comigo mesmo, se eu tiver que ficar sozinho, eu fico. Se tivesse uma pandemia com isolamento total, eu moro sozinho, não tenho nenhum relacionamento, vou ficar ali sozinho na pandemia, isolado, pode nem sair de casa, no máximo vai ser internet, eu fico bem comigo, mas não quero ser só isso para a minha vida. Aí talvez você tenha o outro. O outro pode ser o casal, por exemplo. O parceiro de vida de alguém, o cônjuge. 2. Mas só saem os dois. Então, aquela relação a dois, ela é muito boa. São só os dois. Pensar, vamos reunir os amigos. Meu amigo dá muito trabalho. Por quê? Porque essa parte de sistêmica está com o score mais baixo. Quando a pessoa vai expandindo soft skills, inteligência emocional, empatia, todo esse conjunto, ela começa a ter uma outra dinâmica sistêmica, que para mim é um nível muito importante, porque é o nível da expressão social, é o nível realmente do comportamento. Então lá eu comecei me dando bem comigo mesmo, eu fui melhorando, em função de me conhecer melhor, me amar mais e gostar de estar comigo. Eu comecei também a transbordar isso para o outro, no um a um, e isso foi crescendo e foi aumentando, e eu transbordo para o todo. E aí começa um pensamento onde a empatia expande, que é, minha equipe, eu não posso jogar para a equipe perder. Mas se a gente jogar dessa forma, a outra cidade perde. Daqui a pouco você está, não, mas aí o outro país perde. Você fala, não, mas o meio ambiente perde se a gente fizer isso. Então, você começa a ter uma expansão dessa capacidade. Isso tem realmente relação com soft skills, esse olhar diferente e o comportamento diferente na maneira que você opera o mundo. Você que está aí ouvindo a gente, se você acorda e já monta nas suas hard skills, são as suas habilidades técnicas, e elas é que fazem você dar carteirada em todo mundo, você se impor na hierarquia, esse jogo está ficando para trás. Esse jogo nem as empresas começam a querer mais. Porque então, funcionou até um determinado momento, mas hoje não está mais funcionando. Numa sociedade bem troglodita, funcionou. Exatamente. Mas agora que a gente quer outra coisa, e aí a pandemia traz um fator muito positivo, porque ela mudou muito as relações, né? E ela, inclusive, fez as pessoas irem mais para a sala de aula chamada internet.
Nem todo mundo usou bem, mas muitos foram realmente buscar conhecimento, não tinha o que fazer. Então, deixa eu entrar nessa live ali e ver o que esse pessoal aí está falando sobre isso. Ah, tem uma live aí sobre meditação, eu ouvi falar sobre, mas está todo mundo falando, deixa eu entrar e ouvir o que é. Então, e isso foi criando um campo, uma escola paralela, sabe? E muita gente aproveitou muito disso. E é interessante porque eu faço Duolingo, né? Eu faço inglês no Duolingo ali, todo dia eu faço algumas aulinhas e tal, para brincar ali, né? Então, uma manutenção. E aí tinha uma historinha que era muito assim, o filho começa a falar um monte de coisas de soft skills para o pai. E começa a falar, é uma questão de fantasia, mas pai, bota essa roupa, você tem que ser único, não sei o que lá, era uma festa fantasia, né? Essa outra roupa aí, todos os pais vão pôr iguais. O que você acha de você ser único, ser diferente? Aí o pai se convence e fala assim, você é esperto, né? Onde você aprendeu tudo isso? Ele fala assim, na internet. Olha Ah, que legal. e é verdade, porque olha que louco, ali na historinha não falou assim, eu aprendi na escola. Porque a escola ainda está ensinando o modo antigo. Ainda está ensinando hard skills e fazendo uma prova baseada em QI. E ele foi para a internet. Na internet eu fiquei pensando, interessante, né? Porque realmente isso é muito real. Você vai pegar uma criança aí de 10 anos, e ela já vai estar lá, até a parte de entretenimento, e muitas vezes, e tem muita informação tóxica também. Mas muitos vão pegar e navegar por uma informação. Eles vão começar a ouvir falar sobre mindset, sobre inteligência emocional, sobre meditação, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, porque essas coisas hoje, elas não estão mais como terreno como é que se diz, um terreno que não é da sociedade. Porque antes que acontecia isso era a cultura do que da montanha, tchau, gente. Ah, era coisa da filosofia distante, lá do Oriente, etc. Hoje não, hoje é das empresas. Hoje eu duvido pegar alguém. Outro dia eu fui num café e estava tendo não sei se era uma mentor ou era uma coach, alguma coisa assim. E ela tinha um grupo, era uma menina, né, bem nova, liderando um grupo de mães ali. Toda que várias estavam gestantes, né? O discurso trazia muito de soft skills já. Olha. Muito, muito, muito. E uma série de coisas sobre educação. Eu fiquei ali, eu estava trabalhando e fiquei de ouvido ligado. Então, assim, isso está rolando já. Então, aquilo serviu, né? Temos que extrair o que presta dali, eliminar o ruim e trazer esse novo. E o como, né? Que às vezes muita gente, como a live é uma provocação, né? A gente está aqui conversando e explodindo a cabeça da galera, e é para deixar um pouco a curiosidade mesmo do e como eu faço. Porque como eu faço, não dá para desenhar uma fórmula para vocês aqui de 6 passos, sabe? Não sou contra os 6 passos. Até no escrituras lá, Patanjali, século III a.C., você pega o livro, vai ter os passos, né? Então não é uma coisa nova, também nem propósito, nem 6 ou 8 passos, não sei o que lá. Isso tudo é real, isso tudo funciona, mas tem ambiente para isso. Aqui a gente pega e explode a cabeça de vocês, assim, caraca, meu Deus, é isso. Estou fazendo um jogo, por isso que eu estava desconfortável, porque eu não estava tendo essa leitura para uma nova sociedade, para uma nova empresa, para uma nova liderança, para uma nova equipe de trabalho, onde as pessoas vão ser mais felizes e divertidas e mais leves, e não obstante muito produtivas, e vão ter mais saúde, mais longevidade, mais autoconhecimento. Então, esse é o novo jogo. Tá? Então, mas aqui, chegar e falar assim, olha, faça isso, isso e isso, não tem o que eu diria para as pessoas assim, ó, primeiro, comece a estudar. Consumir conteúdo, por mais que algumas palavras e em alguns momentos você se sinta um pouco perdido. Tem um momento da nossa linha de aprendizagem que chama inputs, né? Taxas de entrada. Primeiro você começa recebendo conhecimento, até o momento em que começam os outputs, né? De você começar a reverberar tudo aquilo. E isso é um processo natural da aprendizagem. Também é importante a gente lembrar que a gente não está num ciclo de pragmatismo e de acelerado do resultado imediato. A aprendizagem ela é um processo, então vamos respeitar esse processo.
E estar nessa live, por exemplo, já é um processo lindo de desenvolvimento e de busca por aquilo que fará a diferença nas suas relações pessoais, profissionais, né, Flávio? Porque uma coisa é mudar o olhar. Esse é o primeiro passo. Alguém pode estar ouvindo a gente e falar assim, tudo isso é besteira. O que importa mesmo é o currículo, é fazer ali, ter o meu diploma, agora pós, agora não sei o quê, e outra pós, e o doutorado, e não sei... Ninguém está negando isso, isso é muito legal. Se a tua profissão, nós, na nossa profissão, a gente não para de estudar, a gente presta prova todo ano, por prazer, por ser testado, a gente estuda, vai atrás de livros mais avançados, cursos mais avançados, mentoria, etc., porque não é para parar de estudar. A única coisa é o modelo, né? Então, essa coisa de só estar acumulando elementos em cima das hard skills, em cima de habilidades técnicas de profissão, isso não vai ser, não é o futuro, esquece. De algum momento que alguém fala assim, não precisa me mandar esse currículo aí que diz não, vem aqui para tomar um café comigo que eu quero te conhecer, aí você vai chegar lá e vai sentar com alguém que é especialista em comportamento, como nós, ou vai sentar com um psicólogo daquela empresa, e ele vai tomar um café com você e vai falar, não, você pode ter o melhor currículo de hard skills do mundo, mas você não entra. E às vezes o outro pode falar assim, eu não sei nada. Lógico que depende do cargo, né? Mas eu já sei de pegar cargos mais que, às vezes, até você quer que a pessoa já se modele dentro daquele viés novo da empresa. E aí, às vezes, a pessoa já vem engessada naquele modelo, você nem quer, porque é o tempo de virada de chave dela, já nem cabe ali. E, às vezes, a pessoa que traz as habilidades, ela tem entusiasmo, ela é leve, ela se mostra energizada, ela é sorridente, ela serve os outros, mas ela não é subserviente. Quando isso é olhado, assim, vamos treinar essa pessoa. Ela está vindo crua em termos de habilidades para o trabalho, mas ela traz as habilidades socioemocionais. Então, vale a pena agora, em vez dos inputs terem que ser os inputs de inteligência emocional, é o contrário. Então, a gente contratamos alguém que é um ser humano bacana, com mentalidade de crescimento, e aí introduzimos as hard skills nessa pessoa. O que contribui para a cultura da empresa também, porque a partir do momento em que essa pessoa traz essas habilidades, ela também ganha o potencial de espalhá-las dentro dessa empresa. Com certeza. E isso é um ganho significativo. Eu mesmo, assim, para selecionar, seja um membro de equipe que é um empreendedor do método, que está chegando, ou seja um estagiário, que aí não é um empreendedor do método, é uma pessoa da faculdade e tal, pouco me interessa, até porque a maioria que vê, às vezes o que eles dizem que tem ali, eu tenho Photoshop, quando você vai testar, você fala, não, você mais Photoshop que você? Não, mas é que eu fiz o curso há 3 anos, eu nunca usei. Cara, nem vai usar Photoshop, mas vai usar o Canva. Então, é isso. Perdeu sua hard skill. Não isso. preciso. Eu preciso que você se dê bem com a equipe, eu preciso que você chegue aqui feliz, ou até quando você estiver triste, você chega e fala, gente, eu estou triste hoje, eu vou ficar mais no meu cantinho, porque isso é inteligência emocional, isso é soft skills. É a maneira que você conversa com você mesmo, comunica para o mundo, sem constrangimento, sem freio moral, e lógico que também uma pessoa que tem isso, ela tem que buscar ambientes favoráveis para isso. Mas, turma, nunca esqueçam que empresa é empresa. Quando a gente vai para o mercado profissional, a velocidade não é brincadeira, sabe? E a inteligência emocional é entender isso também. Gritar por maior compreensão emocional e humana, cuidado que pode ser um comportamento infantil também, sabe? Mas é muito inteligente de líderes e liderança, isso a pandemia acelerou muito, que você fale, não estou hormonalmente num dia bom. Eu acordei azedo, não sei o que aconteceu, eu acordei azedo. E eu quero trabalhar em casa, eu vou fazer minha entrega, fiquem tranquilos, minha entrega vai. Só que se eu for, eu vou causar. Isso é habilidade socioemocional. Essa habilidade de também se reconhecer, né? Se reconhece, não se esconde, não mente. Não vai arrumar um atestado para ficar em casa.
vai chegar e vai falar, gente, hoje eu não estou para conversa, mas eu tenho minha entrega para fazer, em casa vai ser melhor, amanhã eu estou aí. Se amanhã eu não estiver bem ainda, eu não vou, eu vou no outro dia. E uma liderança inteligente que vai entender isso também, que vai ser melhor assim. É muito mais provável aqui, nas nossas empresas, no The Rose Method, a gente falar para alguém assim, trabalha de casa hoje, ou se você não tiver nenhuma entrega pontual para hoje, não faça nada hoje, vai para o Parque de Ibirapuera. Mas amanhã trabalho o dobro, quando você acordar bem, trabalho o dobro. Sabe, não é... Eu já vi gente assim, novinho, né, que chegava e falava assim, ai, mas eu não sei, eu estou trabalhando muito, eu queria, ai, toda tarde estar no Parque de Ibirapuera andando de patins e tal. Eu falei, você pode, mas você tem que conquistar isso primeiro. Se Sim, você não tem renda, como é que você quer estar no Parque de Ibirapuera andando de patins todo dia? Se não tem renda, não tem parque de sustento, você precisa construir. Depois que você construir, você vai andar. Ah, mas assim, é todo esse conjunto de leveza, sabe, sim. AD? E então as pessoas saem daqui um pouco mais orientadas. Não sei quanto tempo a gente tem ainda. Ah, Acho que a assim, gente gente, basicamente já estourou um pouquinho o tempo, mas foi bem, bem, bem legal, porque acredito que deu para trazer muitas reflexões para todo mundo. A gente teve algumas pessoas comentando aqui, falando que teve uma hora que a doutora Maria Cláudia, que é uma médica que trabalha com sono, com qualidade do sono, ela falou também um pouquinho sobre o quão é importante a gente pensar nas soft skills, mas nesta soma do quão elas também estão agregando as hard skills e que uma coisa não anula a exatamente outra, né? isso, exatamente é isso. E quanto mais as pessoas puderem entender, consumir e olharem mais, as pessoas fazem as empresas, né? Então, eu Sim, fico muito feliz de trazer esse conteúdo para as pessoas e da gente de alguma forma começar a ter essa habilidade humana sendo valorizada no trabalho, para que a gente tenha um futuro melhor com expansão de consciência, para que as relações humanas possam fazer o crescimento caminhar numa direção mais empática, mais amorosa, no sentido da produtividade, daquilo que é importante de se desenvolver. com certeza. E assim, para que você me permite ler mais um pouquinho, Claro, pode eu queria falar. deixar algumas dicas e deixar um exemplo. Para quem ficou perdido ainda, o que seria hard skills e soft skills? Pense num jogador de futebol. Aí ele é um goleador e tal, só que ele morde a orelha do oponente quando ele está com raiva. Ele quebra joelho do outro quando o outro está com raiva. Aí, por falta dessas habilidades, ele é expulso ou ele toma tantos cartões que ele não vai poder jogar na final onde precisavam dele. Então tem que entender, hard skills, ele joga bem, ou goleiro, ou se for marcador, ele marca gol. Só que, como ser humano, como habilidade comportamental, não tem. Não tem, ele é vítima. Ele é vítima das próprias emoções. E quando a emoção vem à tona, como ela não está educada, ela não adianta ter hard skills ali, porque você não vai poder jogar, porque você vai ser expulso. Então, acho que esse exemplo, porque me vem um jogador na cabeça, inclusive, mas eu não posso mencionar aqui que fica chato. Sim, Mas sim. eu tenho um jogador que eu admirava como jogador, mas cara, todo jogo a gente não sabia assim, será que, olha que eu não sou um cara muito fã de futebol, né? Mas eu lembro, assim, será que ele chega, ele passa dos 15 minutos de jogo? Sem morder a orelha de alguém, né? Sem morder a orelha de alguém, sabe? Poxa, então é isso. E aí a ausência disso pode ser um grande sabotador na sua vida. Talvez na área de hard skill, que é importante, você tenha alguma genialidade muito forte, você tem uma habilidade técnica mesmo muito forte, mas você precisa que a outra parte dê suporte. Isso vai fazer as pessoas voarem um pouco mais, tá? E a armadilha, que eu acho muito importante que todos levem em conta, não sei o quanto registraram a importância de se ter acompanhamento, que não é aula gravada, que é pertencer a grupos onde isso já está mais desenvolvido.
Por exemplo, quem se matricula em escolas do De Rosmetto passa a conviver com um grupo que não é perfeito, mas tem isso como norte de desenvolvimento e que já tem isso mais instalado depois de décadas de instituição e cultura, já tem isso mais presente. Então, a velocidade é maior, é bem maior quando você para, porque o estudo é o primeiro passo, vai se interessar pelo assunto, mas depois você pode entrar no modo de intoxicação. Então, tome muito cuidado com esse ponto, porque o excesso de teoria intoxica. Não adianta saber tudo se não tiver competência, que é conseguir operar daquela forma. Então, sim, primeiro passo, se interessar pelo assunto, estudar, entender os termos, ir atrás, livros, o que puder. Mas quanto mais rápido você logo, opa, pesquisei, faz muito sentido, vou nessa, né? Isso foi um gap no meu desenvolvimento. Agora eu preciso de um método e depois eu preciso implementar e validar na sociedade. E aí, quem quiser anotar um acrônimo que eu uso lá no meu curso de inteligência emocional também, as coisas são assim, olha, a letra é DMAA, desejo, método, ação e acompanhamento. Tem gente que tem o desejo e começa a estudar. Só que estuda tudo bagunçado, porque a internet é uma babel. Então as coisas não estão organizadas para você. A partir de um momento vai dar mais confusão do que resultado. Então ele está no desejo ainda. Método, ele fala, não, eu preciso de informação organizada. Aí ele vai, uma metodologia que tem passo a passo, que tem etapas, fases. Pronto, agora eu tenho um método. Tem gente que compra um método e não faz o método. Compra um curso e não abre. Se matricula numa escola nossa e não vai. Ou vai muito pouco. Então ela precisa de ação. Desejo, método, ação. E mesmo a ação tem muitos vilões, que são minimizados por acompanhamento. Por isso que é DMAA. Desejo, método, ação, acompanhamento. Acompanhamento até falar, olha, legal, você Tá tá no bem caminho agora, certo, né? está no caminho certo. Posso até continuar te acompanhando, mas é de leve. Antes eu precisava te acompanhar uma vez por semana, agora eu posso te acompanhar quinzenalmente. Agora a gente pode bater um papo uma vez por mês. Agora a gente pode se reunir uma vez por ano, quando você me chamar, porque você já está bem, você já subiu de faixa, você já não é um faixa branca ali, você já está lá um faixa preta, um primeiro dan, então já não precisa tanto, né? Mas tem que continuar crescendo, tem que ter fonte, né? A gente não pode parar de ter fonte. Tá? Então, resistem isso, desejo, método, ação e acompanhamento. Se você Muito pegar essa bom. formulazinha e botar em tudo que você quiser, vai dar certo. Muito obrigada, Flá. Foi incrível. Eu aprendi muito com você já hoje. Mudou minha energia, inclusive, porque realmente é muito importante que a gente esteja, principalmente, percebendo o nosso diálogo interno e trabalhando isso para que externamente a gente também impulsione as pessoas e a nós mesmos para criarmos ambientes cada vez mais favoráveis. Obrigada. Com Espero que a certeza. galera tenha Cadê? Vai ficar curtido. gravada essa live? Vai ficar gravada. Eu vou postar no canal do YouTube Joia. também. Então, para quem Eu quiser, divulgo também. claro, claro, por favor. Obrigada mais uma vez. Um beijo para quem acompanhou. Eu que Obrigada, agradeço. gente. Valeu. Espero que vocês tenham aprendido muito, tanto quanto eu. E até a próxima. Tchau, tchau, Até a Flá. próxima. Beijos. Obrigado, Fê.